Meus irmãos, vamos abrir em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 9 até a primeira parte do 15. 1 Pedro 3. 2 Pedro 3, do 9 até o 15. Vamos orar antes. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar abrindo as Escrituras para poder meditar nas santas letras e podermos agora ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. O teu Espírito nos guia agora para um bom entendimento da tua palavra, para que nós sejamos agraciados, ó Deus, com o teu conhecimento, conhecimento de quem tu és e daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. O Senhor nos abençoe nesse tempo. Nós sejamos edificados como um corpo, como o corpo de Cristo, como uma igreja do Senhor. Nós sejamos edificados agora, meditando na tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro 3, a partir do verso 9, diz: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Até aqui. Vamos falar sobre a paciência de Deus hoje, meus irmãos. Um assunto que o ser humano normalmente não é hábil, não gosta muito. A paciência se esgota muito fácil para seres pecadores como nós. A gente tem uma expressão aí, né? Fulano tem pavio curto. Na verdade, não é o fulano. Todos nós temos um pavio curto demais. E nós vamos ver, meus amados, quero aqui poder concluir no final que é importante que nós tenhamos paciência. E nós vamos ver por que é importante nós termos paciência, porque a paciência é uma perfeição que Deus tem. Deus é paciente. E Ele comunicou a nós esse atributo também. Como nós temos visto tantos outros, veremos ainda mais alguns no restante da nossa série. E esse é um atributo que Deus comunica a nós, para que o homem seja também paciente. Porque Deus é um Deus de paciência. Em Romanos 15, a palavra afirma que Deus é o Deus de paciência. Então nós vemos que Deus tem em si esta qualidade também. E Ele comunica a nós para que nós também tenhamos. Quero aqui, de início, colocar uma diferença entre paciência e misericórdia, porque são dois termos que às vezes as pessoas confundem-se um pouco. Existe sim diferença entre paciência e misericórdia. São semelhantes, estão inseridos dentro do assunto bondade, né? Nós na semana passada falamos sobre a bondade de Deus
E nós vemos que a paciência, a misericórdia, são assuntos, são perfeições que Deus tem dentro da sua perfeição bondade. Faz parte da bondade de Deus ser paciente, ser misericordioso, né? Agora, há diferença, sim, entre a bondade e a misericórdia. A misericórdia, ela considera a criatura como infeliz. Por quê? Porque a criatura sofre os efeitos da queda. Enquanto que a paciência, ela considera a criatura como criminosa. Olha só como são semelhantes, mas tratam a criatura de formas diferentes, né? Então nós temos a misericórdia como considerando a criatura infeliz e a paciência considerando a criatura como criminosa. Então, a misericórdia tem pena do ser humano na sua infelicidade, enquanto que a paciência tolera o pecado que gerou a infelicidade. Então, a misericórdia, ela tem uma certa afeição pelo ser humano. Tem compaixão, né? A gente viu aqui já algumas vezes nos estudos bíblicos que a misericórdia é justamente um sentimento de compaixão por aquele que está passando por alguma necessidade, que sofre de alguma forma. Enquanto que a paciência não tem esse aspecto. A paciência, ela tolera o erro. Alguém erra com você, quando você se compadece pelo erro dessa pessoa, mesmo sendo com você, quer dizer, você toma o prejuízo dela junto, então você age com misericórdia. Agora, quando alguém erra com você, e você tolera esse erro, ok, vamos ver no que vai dar esse negócio aí. Isso é paciência. Quer dizer, você está tolerando a pessoa, né? O pecado que ela cometeu, a ofensa que ela cometeu contra você. Então nós temos essa diferença entre esses dois termos. É muito bom nós temos isso muito claro, né? Tendo essa distinção desses dois termos em mente, agora a gente consegue entender melhor uma definição de paciência. Eu quero usar aqui a definição que A.W. Pink deu para a paciência. É o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que Ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. Olha só, a paciência é o controle que Deus exerce sobre Ele mesmo. Quer dizer, é uma autorrestrição que Deus tem. Então, logo, a paciência é revelada no adiamento do juízo. Juízo este merecido sobre o pecador. Nós merecemos o juízo de Deus sobre nós. Nós merecemos a ira de Deus sobre nós. A ira santa. Nós somos merecedores disso, mas por conta da paciência de Deus, existe um adiamento desse juízo sobre seres pecadores. Aí nós lemos aqui, nesse texto de 2 Pedro 3, no verso 9, que Deus é paciente conosco. Olha só, Pedro aqui está falando para eleitos, para a igreja, para crentes. Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É muito importante, eu quero fazer aqui uma observação sobre a interpretação desse versículo. Algumas pessoas usam equivocadamente esse versículo para falar que todas as pessoas serão salvas, que ninguém vai se perder. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus quer, então logo todos vão chegar. Essa é a ideia que se defende de pessoas que acatam a ideia de que Deus irá salvar todos os seres humanos. Porém,
é uma ideia que vai contra a doutrina da eleição. Nós já falamos sobre eleição aqui, nós já vimos a respeito da eleição incondicional na nossa série sobre os 5 pontos. Nós vemos esse assunto praticamente diariamente na nossa igreja. Nós vemos que a doutrina da eleição é uma doutrina muito explícita na Bíblia e ela é muito clara em dizer que existem pessoas que vão ser salvas, existem pessoas que vão se perder. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo em Romanos, no capítulo 9, só para nós apoiarmos bem esta ideia, Romanos 9, olha só o que a Bíblia nos diz a partir do verso 11. Falando a respeito da soberania de Deus, e Paulo aqui usando o exemplo de Jacó e Esaú. Antes que os gêmeos nascessem ou que fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aí nós vamos lá para o verso 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Então nós vemos aqui que existem pessoas preparadas para o dia da destruição, para o dia da condenação eterna. Como também nós vemos em Efésios, no capítulo 1, versos 4 e 11. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então nós percebemos que a doutrina da eleição, ela é muito clara na Bíblia, em que existem pessoas que foram eleitas para a salvação, foram eleitas em Cristo, para que no tempo determinado por Deus fossem chamadas para viver esta vida com Cristo e no dia que o Senhor voltar, no dia que nós formos glorificados, podemos desfrutar da vida eterna com Ele. Da mesma forma como pessoas preparadas para o dia da perdição. Vasos de ira. Amei Jacó e rejeitei Esaú. Então, é claro, nós temos que ter em vista que não são todas as pessoas que vão se arrepender. Não são. Aqui, quando nós estamos em 2 Pedro 3, lendo este verso de que não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, é a paciência do Senhor sobre os eleitos dele. Tendo em vista esse conceito de eleição que está intimamente ligado à paciência de Deus, nós entendemos que a paciência de Deus para os eleitos leva ao arrependimento. Nós entendemos que a paciência, então, leva ao arrependimento. E nós já vamos ver justamente os efeitos da paciência de Deus sobre justos e injustos aqui. Então, é bom nós entendermos que o contexto em que Pedro está falando aqui é um contexto cristão. Então, quando o Senhor é paciente conosco, que Ele quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, é que a paciência do Senhor está sendo de fato exercida sobre nós, para que chegue o tempo oportuno em que o chamado eficaz seja visto na vida de determinadas pessoas que ainda não tiveram os seus olhos abertos para a luz, mas que terão, porque foram predestinados antes da fundação do mundo, eleitos antes da fundação do mundo em Cristo, e que chegarão ao conhecimento da verdade e chegarão ao arrependimento. Então, meus irmãos, quero levantar alguns pontos aqui,
tendo por base essa definição que nós vimos a respeito de paciência, que é o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. Essa definição que nós vimos de A.W. Pink. Quero levantar alguns pontos aqui. Primeiro, a paciência é um poder. Que poder? O poder de autorrestrição que Deus tem. É justamente esse poder que Deus exerce sobre si, controlando-se, para não fulminar o pecador. Certo? Nós temos um exemplo que é justamente naquele episódio em que Deus diz para Moisés que ele vai acabar com o povo todo e vai começar um novo povo partindo de Moisés. E aí Moisés, ele fala, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade. Perdoa a iniquidade desse povo. Moisés falando para Deus, falou, o Senhor é paciente, é longânimo, o Senhor é fiel. Perdoa, Senhor, a iniquidade desse povo. Perdoa. Então, Moisés ali como sendo uma figura do próprio Cristo que intercede pelos pecadores eleitos nele, os quais Deus deu para ele. Então Moisés ali como sendo esta figura de Cristo, ele intercede pelo povo, aqueles a quem Deus deu para ele. Fala, Senhor, por favor, não consuma este povo. Seja paciente com este povo. O Senhor é fiel à tua palavra. Por favor, perdoa a iniquidade desse povo. Então o Senhor não fulmina o povo. O Senhor é paciente, exerce este controle sobre ele mesmo, de não acabar com aquelas criaturas, e sim de dar um tempo mais para que haja arrependimento no meio do povo e de que o povo volte-se para o seu Deus. Os ímpios têm um entendimento um pouco equivocado a respeito da paciência de Deus. Eles entendem que, pelo fato de não estarem sendo castigados imediatamente por conta do seu pecado, eles estão aqui entendendo que Deus está um pouco mole demais. Deus está amolecido no trato com o pecado. E, quem sabe, Deus tenha se esquecido dos nossos pecados. Então eles acabam relativizando a paciência que Deus está tendo sobre os seus pecados. Como se Deus não estivesse vendo as obras más produzidas pelo coração pecaminoso do homem. Agora, a palavra Eclesiastes nos alerta da seguinte forma: quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Percebam que os ímpios, eles não estão preocupados com a ira de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles pecam e não acontece nada. Os seus corações produzem coisas más, coisas pesadas. A palavra lá em Gênesis 6 falava a respeito de toda a humanidade que a intenção, os pensamentos do coração do homem eram só maus continuamente. Quer dizer, Deus levantou Noé para pregar ao povo durante 120 anos, pregando para o povo: arrependam-se, voltem para o seu Deus. Quer dizer, a paciência de Deus sendo exercida por 120 anos sobre a humanidade. E Deus levanta Noé para pregar sobre o evangelho, o arrependimento. Arrependam-se, porque Deus irá destruir. Debocharam de Noé por estar construindo a arca. Até que então, Deus exerceu juízo sobre a humanidade. Uma figura do que acontecerá no final dos tempos, em que Deus exercerá juízo total sobre a terra, salvará os seus eleitos. Mas a paciência de Deus estava lá,
durante 120 anos. Enquanto Noé pregava, Deus controlava-se em si mesmo pela sua paciência para não consumir o povo. Deus estava alertando a humanidade de que haveria um juízo que desceria sobre a terra. E veio o juízo. Deus encheu a terra de água. Salvou apenas 8 pessoas, Noé com seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então dali o Senhor fez um novo povo, partindo de Noé. Então, percebam que os ímpios têm uma noção muito equivocada da paciência de Deus. Como se Deus, de fato, tivesse se esquecido. Não. Deus não se esqueceu. Deus tem visto o pecado da sua criação, de todas as suas criaturas. E haverá, sim, uma punição para todas essas atrocidades que os homens têm feito. Para os que estão em Cristo, não haverá essa punição, porque essa punição já aconteceu na cruz do Calvário. Os que estão em Cristo estão livres da condenação do pecado. Agora podem partilhar da vida do próprio Deus. Entendem que houve um tempo que Deus estava exercendo paciência sobre eles, mas agora foram chamados e partilham do amor e da bondade do Senhor, né? O segundo ponto, meus amados, é que nós devemos atentar para o que eu acabei de falar, para o tempo em que nós éramos ímpios, para o tempo em que nós estávamos debaixo da mesma paciência daqueles que iriam ser destruídos. Nós sabemos o que é este tempo em que o pecado reinava nas nossas vidas, mas agora não, agora nós somos salvos e sabemos o que estas pessoas que nos cercam estão passando, os perdidos. Agora, sabendo Deus quem são os seus filhos, e o Senhor sabe isso desde toda a eternidade, Ele trata os seus filhos com menos rigor do que mereciam. Nós, eleitos, durante o tempo da nossa impiedade, nós fomos tratados com menos rigor do que nós merecíamos. E como nós vemos isso? Nós confirmamos isso na Bíblia, através da oração de Esdras. O povo de Israel, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E depois que esse tempo se finda, Deus levanta Esdras e Neemias para reconstruírem o templo. Esdras, inclusive, é aquele que prega a palavra para o povo publicamente. E ele fala o seguinte: depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, falando a respeito do pecado contra Deus e do motivo do Império Babilônico ter colocado o povo de Deus sob escravidão. Foi por causa do pecado do povo, foi por causa das obras más do povo, foi porque o povo se esqueceu do seu Deus. Depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas obras más e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam. Olha só a conclusão que Esdras chega aqui. Depois de tudo que o povo fez contra Deus, ainda assim, ele afirma que foi menos do que mereciam. Porque para os que são eleitos, há o arrependimento, há uma obra a ser executada pelo próprio Deus, pelo seu Espírito de arrependimento, ao qual Deus os leva. E Paulo nos ensina isso, confirmando este raciocínio, dizendo lá em Romanos 2, verso 4,
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Quer dizer, Deus, debaixo da sua paciência, leva o homem ao arrependimento pela sua bondade. Então quer dizer, Deus, para os eleitos, exerce menos dureza, trata com rigor aqueles que são seus. Por quê? Porque existe uma obra de arrependimento que Deus levará o homem a ter, para que se volte para o seu Deus e glorifique o seu Deus, sendo Ele Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, é justamente em relação aos ímpios que não se arrependem. Existe um limite em que a paciência do Senhor durará. A paciência de Deus vai até o limite da destruição que será aplicada a eles. A palavra lá em Apocalipse fala que aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Há uma punição preparada para aqueles ímpios que estão debaixo da paciência de Deus. Por quê? Porque Deus ainda não os consumiu. Deus está se refreando sobre a incredulidade destas pessoas. Deus ainda não está punindo estas pessoas. E sobre elas, meus amados, é interessante notar que a providência de Deus, Deus não tem se agradado das suas más obras. Deus irá punir essas pessoas, elas são vasos de ira, como nós acabamos de ler, vasos de ira preparadas para a destruição. A paciência de Deus, ela é tanta, ela é tão boa, que sobre os injustos, o Senhor ainda faz raiar o sol, o Senhor faz descer a chuva, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Quer dizer, a providência de Deus sobre toda a sua criação, sem fazer distinção daqueles que se arrependem dos seus pecados ou não. Olha só, meus amados, a bondade da paciência do Senhor. Agora, para aqueles que irão se perder, sobre os ímpios, existe sim uma duração. E vai justamente acabar no dia em que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, quando terão que dar contas diante de Deus, quando terão que prestar contas sobre tudo o que fizeram, sobre suas más obras, sobre terem rejeitado o Filho de Deus, por terem rejeitado a obra da cruz, porque Deus enviou o seu Filho para morrer. Deus moeu o seu Filho, mas rejeitaram o seu Filho. Haverá punição sim para esses. Ainda que o Senhor dê a providência sob a sua paciência, sobre justos e injustos. No final, haverá ovelhas, haverá bodes, haverá aqueles que se arrependeram, os que não se arrependeram. Haverão aqueles que irão desfrutar da vida eterna com o Senhor, e haverão aqueles que irão desfrutar da condenação eterna, que o próprio Deus dará a eles. Nós temos, meus amados, também aqui um quarto ponto que eu quero tratar com os irmãos, que é o seguinte, sobre os salvos no Antigo Testamento. Como se fosse um terceiro grupo de pessoas, mas não quero distinguir como um terceiro grupo de pessoas. Os nossos irmãos do Antigo Testamento não são um terceiro grupo de pessoas, eles são os nossos irmãos. Eles foram escolhidos antes da fundação do mundo, da mesma forma como nós. Mas eles estavam pautados sobre uma promessa, sobre aquele que haveria de vir. Eles são, meus amados, salvos porque creram
nesta promessa que haveria de vir. Eles creram na promessa que foi feita lá em Adão, em Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Eles tinham esta palavra como promessa para eles. O Messias tão esperado. Viveram anos, os profetas falando e profetizando sobre o Messias que haveria de vir. Agora, a efetivação do perdão para eles só poderia ser feita a partir da morte de Jesus. Na plenitude dos tempos, não antes disso, não poderia vir antes, teria que vir na morte de Cristo. De maneira que o Antigo Testamento é um tempo de demonstração de enorme paciência de Deus. E nós vemos isso em Romanos 3,25, quando o apóstolo Paulo diz que Deus o ofereceu a Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou, em outra tradução, fala dos pecados cometidos sob a paciência de Deus. Quer dizer, nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos uma obra salvífica de Deus para os crentes do Antigo Testamento, mas que todos eles estavam debaixo da paciência de Deus. Por quê? Porque cometiam pecados tanto quanto nós hoje. Tantos sacrifícios feitos, tantos rituais que eram conduzidos no tabernáculo pelos sacerdotes, por causa do pecado do povo, todos os pecados cometidos sob a paciência de Deus, na sua tolerância. Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para quê? Na cruz, então, o Senhor perdoasse todos os pecados que foram cometidos sob a paciência de Deus e perdoasse já todos os pecados que seriam cometidos após o Senhor, após a morte de Cristo, que é o nosso caso hoje. Nós cremos naquele que já veio, nós sabemos quem veio. E os nossos irmãos do Antigo Testamento não sabiam ainda quem viria. Mas a paciência de Deus, que é tão boa e tão misericordiosa também, perdurou durante tantos anos para que os nossos irmãos não perecessem. Nós vemos também, meus amados, a questão dos ímpios no meio do povo de Israel. Depois do Senhor salvar o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus ainda suportou durante 40 anos um povo obstinado. Passaram o Mar Vermelho, prontos para entrar na terra que Deus havia prometido, porque o Senhor falou através de Moisés para que Moisés dissesse a Faraó: liberta o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, porque havia a promessa do povo conquistar a terra prometida. Mas o povo tão obstinado, o povo incrédulo, o Senhor então tolerou durante 40 anos a desobediência do povo. O Senhor trouxe castigo sobre o povo de Israel por causa dos seus pecados. O Senhor teve que tolerar tantos pecados e levantava juízes sobre o povo para que esses juízes conduzissem o povo novamente a Deus. Quer dizer, nós víamos o Senhor sendo muito paciente com o povo. Nós vemos o Senhor ainda ser muito paciente com os judeus que condenaram o Senhor Jesus Cristo à morte. Os próprios judeus condenaram o próprio Cristo à morte. Deus ainda esperou 40 anos antes de destruir Jerusalém. Nós vemos a história mostrando a paciência que Deus teve sobre vários anos em relação ao seu povo. Quer dizer, Deus é muito paciente. E hoje, meus amados, nós temos visto o Senhor ser paciente no tempo presente. Nós temos visto exercer sua paciência sobre um povo incrédulo,
sobre um povo que é duro de coração, sobre um povo humanista, que se desviou da palavra de Deus, que não se importa com as Escrituras. Um tempo em que nós vemos um individualismo tão grande, onde nós vemos cada pessoa ter o seu direito, a sua verdade, a sua forma de pensar, os valores totalmente deturpados, o conceito de verdade totalmente deturpado. Cada um faz a verdade conforme lhe parece conveniente, cada um afirma os seus valores conforme lhe parece conveniente. As Escrituras foram deixadas de lado, Deus tem sido ridicularizado. Deus tem sido profanado. Nós vemos uma época em que a religião tem sido totalmente esquecida. E digo isso porque a religião, durante muitos anos, foi a ciência das ciências. A religião, durante muito tempo, a teologia, durante muito tempo, ela foi a base para se definir o rumo das nações. E hoje nós vemos o rumo da nação segundo o coração de cada indivíduo. As pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Houve um tempo na história, meus irmãos, que quando as pessoas profanavam Deus, Deus abria a terra para que engolisse essas pessoas. Como foi o caso de Coré. Nós vemos o caso de Ananias e Safira, que mentiram a Deus e imediatamente foram mortos pelo próprio Deus, caíram duro para trás, literalmente. As pessoas não têm mais se preocupado com essas coisas. As pessoas têm esquecido Deus. Nós vemos os relatos bíblicos sobre milagres e hoje os milagres têm sido sumariamente desprezados. Um tempo onde o racionalismo impera, onde aquilo que não pode ser entendido logicamente perde valor. Nós temos visto, meus amados, uma geração longe de Deus. Uma geração que está sob a paciência de Deus. E nós temos, meus amados, que orar muito para que Deus perdoe os nossos pecados. Perdoe a incredulidade das nações. Para que aqueles que haverão de se arrepender, se arrependam e creiam no Filho de Deus, para que sejam salvos das obras do pecado, para que sejam libertos da escravidão do pecado, da condenação do pecado. Em todo momento da história, em toda a história, nós vemos Deus levantar pessoas que alertem as nações sobre o seu pecado e que se voltem para o seu Deus. Deus nunca ficou sem voz na história. Nunca ficou sem voz. E não é porque o momento em que nós vivemos de grande dificuldade teológica, em que nós temos que pensar que Deus perdeu voz. Não. Deus, Ele é o soberano. Ele é o Criador. Ele governa a sua criação. E Deus não está sem voz neste tempo. Não. Deus tem levantado pessoas, homens, mulheres. Deus tem regenerado pessoas para que falem
do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que preguem que o Senhor não deixará impune o culpado. Assim como o Senhor levantou o profeta Naum, que disse exatamente isso. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Nós temos que ser vozes do próprio Deus para alertar um povo, um incrédulo, individualista, que se esqueceu do Senhor. Nós temos que ser vozes para dizer: não se esqueçam desse Deus, voltem-se para esse Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam na pessoa de Cristo. Porque esse Deus é paciente, mas Ele tem muito poder e Ele não deixará no final de todas as coisas nenhum culpado impune. Uma geração que ainda vive sob a paciência de Deus, mas essa paciência um dia para alguns acabará. Qual é, meus amados, a aplicação de todas essas coisas para a nossa vida hoje? É justamente que nós devemos nos espelhar em Cristo. Porque Cristo, no tempo que esteve aqui na terra, Ele serviu de parâmetro para aqueles que desejam fazer a vontade do Pai. Ele mostrou o caminho que nós devemos seguir para fazer a vontade do Pai. E dentre tantas essas coisas, está nós sermos pacientes. Porque Cristo foi paciente, Ele suportou todas as coisas. Suportou tudo, suportou a afronta. Ele suportou a cruz. Ele suportou a ira do próprio Pai sobre Ele. Ele foi o exemplo de paciência nessa terra, em que Ele pregava o Evangelho para que as pessoas crescem no seu nome. E ao mesmo tempo, tão paciente, a ponto de Ele estar pendurado no madeiro, as pessoas escarnecendo dele, e Ele ainda clamar ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A nossa posição como cristãos, meus amados, é nós sermos pacientes com aqueles que estão ao nosso redor, a ponto de nós dobrarmos o nosso joelho para orarmos por aqueles nossos familiares que estão perdidos, por aqueles do nosso trabalho que estão perdidos, por aquelas pessoas que nós conversamos na padaria, no supermercado, que nós encontramos na rua, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam. Nós dobrarmos o nosso joelho e clamarmos por elas: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós temos que exercer paciência, meus irmãos. Por quê? Porque Deus exerceu paciência sobre nós. E nós temos que refletir esta perfeição do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que olhar até para os homens santos que se levantaram sobre a terra. Nós vemos Paulo dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, um homem tão paciente em pregar o Evangelho. Nós vemos Tiago dizendo: irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. O Evangelho, meus amados, é uma vida de sofrimento para nós. Nem pode ser diferente disso, porque a Bíblia não mostra nada diferente disso. Mas diante do sofrimento, nós vemos tantos homens e mulheres que foram pacientes. Nós vemos o próprio Cristo diante do ápice do sofrimento que qualquer pessoa tenha passado na vida. Ninguém chegou aos pés do que Cristo passou, que foi beber o cálice da ira de Deus. O homem santo tomando o lugar de pecadores. Nós temos que exercer a paciência porque ela é muito útil para
se ter esperança na salvação. Nós vemos o salmista dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas é para esperar com paciência, para perseverar. O exercício da paciência é útil porque haverá necessidade de paciência para suportar as aflições até que chegue o cumprimento da promessa. Assim como o Senhor foi paciente conosco até que chegasse o dia da nossa salvação, do nosso chamado, nós temos que exercer a paciência para que diante das aflições da nossa vida, diante das situações que são contrárias a nós tenhamos paciência para que chegue o dia da nossa redenção. O homem às vezes tem, meus amados, o parâmetro de paciência muito baixo. Às vezes pessoas que são inferiores a ela exerce-se pouquíssima paciência, porque o homem acha que pode ter poder sobre outras pessoas. Nós vemos isso às vezes com empresários, pessoas que têm funcionários, ou pessoas que exercem algum tipo de governo. Meus amados, diante de Deus não existe um maior e um menor. Diante de Deus existem pecadores que carecem da graça e da misericórdia dele. Deus encarnou, a autoridade máxima estava na terra, diante de tantos pecadores. E este Deus homem, o Senhor Jesus Cristo, não usurpou ser igual a Deus, não abusou da sua autoridade, não. De ele, sendo o próprio Deus diante de pecadores, ele teve paciência com todos eles, para que chegasse o tempo do arrependimento. Nós não devemos agir, meus amados, de maneira impaciente. Não devemos. E Pedro nos faz essa indagação lá no verso 10. A partir do verso 10, perdão. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Sendo que Deus é paciente com vocês, que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos, meus irmãos? De bate-pronto, ele já dá a resposta. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou aguardando com ansiedade a vinda do dia de Deus. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esperemos com paciência no Senhor. Que a nossa meditação nesta excelência divina amoleça os nossos corações, enterneça as nossas consciências, quer dizer, suavize as nossas consciências, e que possamos aprender a paciência dos santos, ou seja, a submissão à vontade divina e a perseverança na prática do bem. E eu encerro justamente com os últimos 2 versículos do nosso texto. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, quer dizer, os novos céus e a nova terra, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. O Senhor foi paciente. E a paciência que o Senhor exerceu sobre nós nos trouxe salvação. A paciência nos leva ao arrependimento, que nos conduz à salvação. Tenhamos em mente, meus amados,
esta perfeição de Deus comunicada a nós e que Ele nos ensina a praticar a paciência. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.